Oi, gente, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada, mas vim. Então, hoje é a nossa live sobre doenças tiroidianas e alimentação e a relação que a alimentação vai ter com todas as doenças da tireoide, né? Principalmente com o hipotireoidismo e com a tireoidite Hashimoto, né? Que é o que é mais comum a gente ver aqui na clínica. Então, muitos de vocês mandaram perguntas lá no Instagram, querendo que eu falasse sobre hormônios, sobre dosagem de hormônios, sobre o uso de T3. Na verdade, assim, meu objetivo não é falar de hormônio, né? Essa não é minha especialidade é nutrição. Então, apesar de entender bastante de áreas correlacionadas à nutrição, eu não me sinto capacitada e habilitada para poder falar de quando indicar T3 ou T4 ou como usar esses hormônios. Então, já peço desculpa para quem criou uma expectativa em relação a isso, mas eu acho que cada macaco no seu galho. Depois a gente pode marcar um live com os médicos aqui da clínica, da minha equipe, e a gente, de repente, tirar essas outras dúvidas, né? Então é isso, né? A gente sabe que a doença tiroidiana é uma desordem muito comum hoje, tanto para homem quanto para mulher, não importa, tem até crianças que a gente tem recebido hoje aqui na clínica com hipotiroidismo, e sempre a gente tem que tentar identificar quais são os gatilhos. É aquela história do gatilho que a gente sempre fala, né? O gatilho pode ser emocional, o gatilho pode ser nutricional, o gatilho pode ser relacionado a um intestino muito permeável, o gatilho pode estar relacionado a contaminantes. Então eu vou falar de alguns desses gatilhos, né? O que eu acho interessante, oi, chegou no final? Cheguei no final? Não, Ana Laura, chegou agora no início, comecei agora. Então, eu estava falando para vocês, né, que é interessante, porque eu li uma frase que eu achei ótima sobre isso, né, que a doença tiroidiana, ela normalmente ela não é suspeita, né, e quando ela é suspeita, ela é frequentemente não diagnosticada. Quando ela é diagnosticada, geralmente ela fica intratada, e quando ela é tratada, muitas vezes ela é tratada de maneira errada. Então, é interessante porque todas essas etapas a gente vai vendo que não vai acontecendo, muitas vezes quando a pessoa passou por pessoas, às vezes com uma visão muito fechada, né? Muito pautada no exame de sangue, e às vezes no exame de sangue que leva em consideração só, sei lá, os valores de referência, né? E a gente sabe que valor de referência não é significativo para todo mundo, porque às vezes eu posso estar dentro de um valor de referência específico lá do hormônio tiroidiano, do T3 ou do T4, e na verdade eu ter todos os sintomas relacionados a isso, porque dentro daquele valor de referência, a minha referência deveria ser diferente. Então a gente tem que sempre acostumar o nosso olho, né, a tratar de quem está com a gente. E isso é interessante porque às vezes a pessoa... Ah, fofa, descobri a sua, né? Por acaso, né? No exame de rotina aqui na clínica, estava com teste H de quanto? De uns 29? 30, 40 e pouco, nem lembro. Tava assim, bizarro. Ana Laura, uma cliente minha que tá aqui na internet, tá aqui no live com a gente. Então, o que eu tava falando mesmo? Tava falando que... dos valores de referência. Então, às vezes eu tenho cliente que fala assim, não, mas eu não tenho nada na tireoide. Eu falo, depende. Depende do olhar de quem analisa o teu exame, né? Isso é mais importante, às vezes, do que simplesmente falar tenho ou não tenho. Depende de quem está vendo, né? Às vezes, para um passou batido, para outro você vai com mais cuidado, porque é muito importante a gente avaliar não só o exame laboratorial, mas conhecer principalmente os efeitos de uma baixa produção de hormônio tiroidiano que o corpo da gente começa a expressar. Então, muitos dos sintomas comuns são aquelas extremidades frias de mãos e pés, metabolismo baixo. Vocês sabiam que a baixa produção de hormônio tiroidiano pode diminuir a atividade metabólica do nosso corpo em até 40%? Então é muito relevante, né? Imagina uma pessoa que tem aquele efeito sanfona, está sempre tentando emagrecer, tem dificuldade para perder peso, não consegue converter, por exemplo, a caloria do que a gente consome em energia. Quem faz isso é a tireoide, porque a tireoide regula as mitocôndrias, né? Que é a nossa usina, é a nossa fábrica principal de energia, né? Então, quando eu tenho a função tiroidiana perfeita, eu tenho produção de mitocôndrias otimamente bem feita. Isso faz com que meu nível de energia e minha capacidade de queima calórica e que isso não vire, não seja convertido em gordura, seja convertido em energia, seja perfeita, seja plena,
né? Então, o hormônio tireoidiano tem uma importância muito grande no metabolismo energético, tanto na questão do peso, quanto na questão mesmo da energia física e mental, né? Então, é muito comum o paciente com hipotireoidismo ter uma fadiga persistente, inclusive desde a hora que ele acorda, né? Parece que é aquele sono meio intranquilo, melancolia, uma tendência à depressão. Vários clientes aqui a gente já viu que a depressão era o sintoma principal para a gente ter avaliado um exame de sangue e ter identificado que tinha o hipotireoidismo presente, né? A gente pode ter aumento do nível de colesterol, então tem muita gente já entrando em estatina e outras drogas para baixar o colesterol, quando na verdade o principal era a regulação tireoidiana, né? Às vezes está com TSH elevado e com produção baixa de T3 e T4, e isso ninguém viu porque está dentro daquele valor lá de referência padrão. Cãibras musculares, tendência à dor articular, constipação intestinal, aquelas pessoas que vão ao banheiro uma vez a cada 2, 3 dias, o que é muito comum, né? Às vezes a pessoa tem isso cronicamente e não sabe que tem a ver com hipotireoidismo. Edema, dor muscular, dor articular, eu falei. Tendência a defeito no processo de coagulação, então aquela pessoa que fica batendo, tudo que ela bate, ela fica roxinha, sabe? Isso pode ser indicativo de hipotireoidismo também. Sendo que o hipotireoidismo, ele também está presente numa série de outras condições, né? A gente pode ter hipotireoidismo em doenças autoimunes, por exemplo, como a psoríase. A gente pode ter, no caso de fibromialgia, no caso de outras doenças autoimunes já presentes, é bom investigar hipotireoidismo autoimune também, que seria o Hashimoto. No caso de síndrome de Sjögren, de artrite reumatoide, de anticorpos anticélulas parietais positivos. Então é sempre bom pesquisar. Se você já tem uma doença autoimune, pesquise o Hashimoto, porque é bem comum. É muito comum também pessoas que têm hipotireoidismo serem celíacos e celíacos terem hipotireoidismo. Tem uma relação muito grande entre o consumo de glúten, né, a hipersensibilidade ao glúten e também a doença celíaca, que é uma doença autoimune relacionada ao hipotireoidismo, muitas vezes também de Hashimoto, né? Enfim, que mais? A avaliação pode ser feita sempre pedindo os anticorpos, né? É importante, porque tem gente que tem sintoma de hipotireoidismo, porque tem já produção de autoanticorpos contra a tireoide, né? Então, às vezes, você pode ter queda de cabelo, enfraquecimento de unha, cansaço, dificuldade de emagrecimento, isso tudo está relacionado à produção dos anticorpos. E não necessariamente você ter Hashimoto e hipo, essa é minha cruz, Maria Auxiliadora falando. É tua cruz porque, de repente, você não está indo na causa, porque que você desenvolveu ela. Muitas vezes, quando a gente vai na causa, a gente consegue reverter. Temos vários casos super bem-sucedidos. E não é só com hormônio tireoidiano, não. Mudança alimentar, com abordagens que trabalham, né, no emocional, com descontaminação, tudo isso pode te ajudar, auxiliadora. E aí, então eu falei que às vezes, né, os anticorpos estando elevados, você estando com os hormônios normais, dependendo do nível deles de elevação, você pode ter sintomas de hipotireoidismo clássicos. E normalmente também muitas vezes são negligenciados, porque tem muita gente que quando pede o perfil tireoidiano, esquece de pedir os anticorpos, né? O anti-TPO, anti-tireoglobulina. Mas essa é aquela parte que eu falei para vocês que a gente não vai se ater muito a falar. Vamos falar um pouquinho de alimentação então, né? Tem os nutrientes que são chaves para a tireoide, um deles é o iodo. O iodo é um nutriente fundamental para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, a gente tem o hormônio tireoidiano T2, T3 e T4. Então, cada um deles usa um número específico de moléculas de iodo para ser fabricado junto com a tirosina, que é um aminoácido. Então, no caso, quando a gente está falando do iodo, T2 tem 2 moléculas de iodo, T3 tem 3 e o T4 tem 4, né? Na verdade, apesar da gente produzir muito T4, né, o hormônio mais biologicamente ativo, que faz mais ações no nosso corpo, é o T3, né? O T3 é 5 vezes mais potente que o T4. Então, é muito importante a gente ter níveis de T3 adequados. Tem gente que só pede o T4 no exame de sangue, não pede um T3. Né? O T4 ele é convertido em T3 em alguns tecidos do nosso corpo. Então, a gente tem que estar bastante atenta, porque essa reação ela depende de zinco, ela depende de selênio, ela depende de alguns nutrientes
que tem que estar top no nosso corpo para que a gente possa ter essa boa produção. Às vezes você não tem nem problema na tireoide, às vezes o teu problema tireoidiano é fruto de uma disfunção nutricional, ou seja, carência de nutrientes fazendo a tireoide funcionar menos do que ela deve, né? Iodo, então, é fundamental para isso, né? O órgão que concentra a maior quantidade de iodo no corpo é a tireoide, embora o iodo não seja importante só para a tireoide. O iodo é importante para a glândula mamária, para ovário, para endométrio, para testículo, para adrenal, para uma série de glândulas e órgãos diferentes, né? Então, quando a gente tem um consumo de iodo, ele não fica só retido na tireoide, mas a tireoide é quem mais vai captar e segurar esse iodo, né? Esse assunto do iodo, ele é um pouco controverso, né? Iodo de menos é ruim para tireoide, iodo de mais pode ser ruim para tireoide. Acho que o ideal é que a gente possa sempre fazer uma análise de iodo. Aqui na clínica eu faço análise salivar do iodo para identificar muitas vezes a necessidade desse mineral, né? E tem uma besteira aí que a gente ouve bastante, né? Que é aquela história de então se eu tenho insuficiência de iodo, vou consumir bastante sal iodado, porque o sal é ótimo, porque o sal tem iodo. Na verdade, isso é uma besteira, né? Porque, primeiro, que o sal que é iodado é o sal de cozinha, né? Aquele sal branco refinado que é isento de nutrientes, né? Que recebeu solvente, um monte de coisa que foi branqueado. Não vale nem a pena pensar em repor iodo dessa forma. Segundo, que o iodo do sal, ele é pobremente absorvido, né? Porque ele compete, né, com cloreto e ele acaba que tem no sal de cozinha e ele acaba não sendo bem aproveitado. Então, menos de 10% dele acaba sendo absorvido, né? Se isso fosse resolver o problema tiroidiano, já teria resolvido, né? Porque existe a necessidade, né, a adição do iodo no sal já desde a década de 70. Então, já teria resolvido o problema tiroidiano se esse fosse o problema. Buscar fontes biodisponíveis de iodo, né? A gente tem os peixes, frutos do mar, as algas marinhas. Então, assim, não é super amplamente distribuído, né? Muitas vezes precisa usar o iodo em cápsula, em gota, de alguma outra forma de suplementação, dependendo se a pessoa está muito privada ou não de iodo. Importante a gente também saber quem é que rouba iodo do nosso corpo, né? Porque tudo bem, eu posso ter um iodo baixo, mas por que eu tenho esse iodo baixo? Será que eu estou consumindo muitas substâncias, ou entrando em contato com muitas substâncias que possam, de repente, estar me roubando esse iodo, né? E às vezes acontece, porque alguns compostos são chamados de compostos halogenados, né? Que é o iodeto, o fluoreto, o cloreto e o brometo, esses quatro, que eles sequestram o iodo da tireoide, eles não deixam o iodo ser incorporado para ser formado o hormônio tireoidiano. E a gente tem isso presente em vários lugares. Então a gente está falando do cloro, na verdade, né? E o cloro está amplamente distribuído aonde? Na água que a gente bebe, na água que a gente toma banho, em quem faz natação, por exemplo, né? Então tem uma absorção pela pele, pela mucosa, e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, de preferência, um filtro de boa capacidade de filtragem, uma piscina que tenha um conteúdo menor de cloro, que seja salinizada, o ideal é que fosse ozonizada, né? Mas a gente não está nesse nível ainda de perfeição. Então, vamos com o que a gente tem, né? Então, bastante cuidado com cloro, né? Pessoas que usam para higienização também, isso é um dado importante, né? Aquelas gotinhas de cloro achando que vai matar micro-organismo, né? Porque o cloro realmente ele é potente para isso. Mas não adianta ele matar micro-organismo e matar a célula da tireoide privada de iodo, né? Então a gente tem que ver, tem que pensar o que vale a pena, né? Então nesse caso, Clarissa Demésio entrou, tô te vendo. Legal. Então, nesse caso, a gente tem que pensar direitinho o que vale a pena, né? Eu uso outro tipo de recomendação aqui de higienização de hortaliça, depois eu posso aí passar para vocês. O que mais que a gente pode falar? Brometo, né? Brometo também é uma outra forma de sequestro de iodo. E o brometo ele pode estar presente, né, em alimentos principalmente com agrotóxico, né, faz parte de um tipo de agrotóxico. E antigamente também era utilizado na farinha de trigo, né?
Hoje em dia não, já há muitos anos já não é uma fonte de contaminação de brometo a farinha, mas os agrotóxicos sim. Então, bastante cuidado com essas substâncias, esses halogênios, né? Que mais? A gente tem algumas substâncias também que as pessoas perguntam muito. Ah, pode tomar suco verde, pode comer couve, quem tem problema tiroidiano. Então, todas as brássicas, né, que é aquela família onde tem o brócolis, a couve-flor, a couve, o repolho, os brotos, né, que são dessa família das brássicas, todos são eles são grupos muito úteis para o nosso corpo, eles ajudam muito na detoxificação de fígado, tem propriedades antioxidantes, anticancerígenas, tem benefícios assim múltiplos, né? Mas tem alguns trabalhos que mostram que o consumo excessivo desse grupo poderia fazer uma interferência na tireoide, porque eles bloqueiam a utilização também do iodo pela glândula tireoide para produzir os hormônios. Aí a gente se pergunta, tá, mas quanto é muito? Quanto que é comer muito? É um maço inteiro de couve? É comer 3 brócolis num dia? Então, acredito que não está muito aí a questão, né? Porque muito é muito relativo, né? Nenhum trabalho desse acabou sendo muito conclusivo, do tipo assim, se passar da quantidade de tanto desse composto, você não deve consumir para quem tem problema tiroidiano. Então, no caso, o que eu já vi em trabalhos é mostrando que para a gente prevenir esse efeito bossiogênico que a gente chama, esse efeito de limitar a utilização de iodo, vale a pena a gente aumentar a ingestão de iodo para pessoas que têm um consumo altíssimo dessas brássicas, né? Então, se a gente tiver com iodo mais regulado, talvez a gente pode se expor melhor a esses vegetais, né? Eu não me preocupo muito isso na minha prática, não. Nenhum cliente meu que tem problema tiroidiano deixa de usar suco verde ou coisa parecida. Já a soja a gente tem que tomar muito cuidado. A gente já tem que tomar cuidado com a soja por uma série de outros motivos, né? A gente está falando da soja não fermentada aqui no caso, né? Que é o que muita gente come. Aquela farinha de soja, extrato de soja que faz os famosos leites de soja, aquela carne de soja que é proteína texturizada de soja. Isso não é alimento, né? Isso é produto alimentício. Então a gente não indica isso na nossa prática de uma maneira geral, mas eu estou falando aqui porque eu acredito que muitos de vocês acreditam que é saudável, né? E possam estar fazendo uso. E a gente sabe que as isoflavonas, né, elas podem provocar um aumento do TSH, redução dos hormônios tiroidianos, né, inclusive inibir a eficiência da medicação da tireoide, né? Então, pelo menos 1 hora de intervalo para consumo de produto de soja quando você faz uso de medicação para tireoide, tá? Então, não é interessante utilizar consumo de soja e a quantidade, inclusive tem trabalho mostrando 30 gramas só de grão de soja, que é uma quantidade muito pequena, fazendo efeito de disrupção de tireoide em 1 mês só de utilização. Então, a gente está falando realmente de algo que quando não... Às vezes é uma pequena quantidade, você não vai percebendo na frequência que você está consumindo e às vezes o teu problema tireoidiano pode começar a aparecer por aí, né? Que mais? A gente tem que estar atento sempre ao intestino desses pacientes, né? Muitas vezes o intestino hiperpermeável, aquele daquelas pessoas que usaram muito antibiótico, muito anti-inflamatório, dieta muito alergênica, com bastante glúten, com bastante laticínio, podem ter aqueles buracos no intestino. Esses buracos no intestino permitem que substâncias migrem para a corrente sanguínea e a tireoide vai lá e ataca, né? E muitas vezes, por similaridade, né, quando a tireoide quer atacar um alimento, na verdade ela ataca, o sistema imunológico quer atacar um alimento, ele ataca a própria tireoide por similaridade, por se parecer, né, com algum fragmento desses alimentos. Então é importante fechar os buraquinhos lá do intestino, principalmente para quem tem doença autoimune relacionada à tireoide. Então precisa usar lactobacilo, prebiótico, biomassa de banana verde, às vezes glutamina, às vezes trabalhar realmente com essa permeabilidade do intestino. Importante sempre a gente procurar também algum culpado nutricional,
Muitas vezes a gente tem alguns alimentos que estão relacionados negativamente com a tireoide, principalmente aqueles alimentos que não são alimentos, são produtos alimentícios, que tem muito corante, conservante, adoçante, produtos químicos associados e que não são bem reconhecidos pelo nosso corpo, né? Então, evitem esses alimentos. Em relação ao glúten, eu diria talvez que é uma das piores escolhas, os alimentos com glúten para quem tem problema tiroidiano, principalmente os autoimunes. Em várias situações aqui na minha prática eu vi hipersensibilidades presentes e até mesmo identificação de doença celíaca em pacientes meus com hipotiroidismo, que nem sabiam, não sabiam nem que tinha hipotiroidismo, muito menos que era relacionado à hipersensibilidade ao glúten ou uma doença celíaca, inclusive. E aí, enfim, mexendo na alimentação, a gente organizou o sistema imunológico melhor e aí a gente conseguiu resolver as questões. Eu não acho só que é para todo mundo falar, a Patrícia é contra o glúten, a Patrícia é mais uma que fala do glúten. Não é que a Patrícia é mais uma que fala do glúten. Eu tenho uma experiência de 15 anos de nutrição, onde provavelmente eu checo intolerância alimentar há 13 anos, na maioria dos meus clientes. Isso é uma prática da minha metodologia e então isso me deixa mais confortável para dizer que na minha prática esse é um elemento muito relacionado a distúrbios tiroidianos, né? Então, eu estou falando de mim, da minha prática, eu não estou falando de modismo. Modismo de tirar glúten é modismo dos últimos 2 anos. Eu não estou no mercado nos últimos 2 anos, né? Eu venho já de uma experiência prévia que me mostra que podem ter outros elementos relacionados a isso, né? A esse hipotiroidismo, mas que o glúten provavelmente é um dos principais. Pesquisem nos pacientes de vocês, se tem profissionais aqui me assistindo, ou até mesmo avaliem na alimentação de vocês quem tem hipotiroidismo, quem quer evitar ter, porque a gente também não pode pensar só no tratamento, a gente tem que evitar também, tem que falar também da prevenção, né? Outra coisa, importantíssimo para a tireoide, importantíssimo, além do iodo, é o selênio. Né? A tireoide é a glândula que contém mais selênio por grama do que qualquer outro tecido do organismo. Isso está relacionado à atividade que o selênio provoca dentro da tireoide. Todo mundo sabe que o selênio é importante, né? Na tireoide para proteger ela de radicais livres. Ele protege as células da tireoide do adoecimento, do envelhecimento, né? E hoje uma das melhores formas de tratar os pacientes com hipotireoidismo de Hashimoto é com selênio-metionina. É uma forma específica de selênio, os trabalhos são bem conclusivos em relação a isso, com doses também específicas, né? Só que a gente acaba identificando para cada paciente aqui se isso cabe, se essa dose é ideal, se não é ideal e quais são os outros gatilhos que podem estar relacionados, né? A gente tem selênio em peixe, frutos do mar, mas a castanha do Pará, a castanha do Brasil, com certeza é a melhor. Ai, que bom, fofa. Caterine falando que me admira muito. Gabriela falando que é nutricionista, então tem vários profissionais aqui. Então a gente sabe que a castanha do Brasil é uma das melhores fontes mesmo e super fácil da gente obter. Importante também, castanha é muito bom, mas aqui não tem na Itália. Que chique! Maria Auxiliadora é italiana. Que chique! Então, mas aí você pode buscar outras nuts, ou então talvez o peixe como fonte de selênio, ou então usar suplementação de selênio orientada por algum profissional que você procure, né? Um nutricionista, um médico, enfim. Importante a gente pesquisar metal tóxico. A Filipa de Portugal, ó, me chamando para ir para lá. Doida para ir. Bora? Então, é importante procurar metal tóxico sempre com pacientes com doenças tiroidianas, né? A tireoide é uma glândula muito sensível. A gente costuma dizer que a tireoide é tipo uma esponja, né? Ela capta muito dos metais tóxicos que estão no nosso corpo. Então, às vezes é importante porque as pessoas nem sabem, né? Tem implante na boca, usaram aparelho durante muitos anos, enfim,
ou então usa contenção de aparelho, usa frigideira de teflon, bebe água que não passa por um filtro de boa qualidade. Então a gente vai armazenando uma série de metais tóxicos no nosso corpo e eles não estão inertes, eles não estão na tua boca, eles não estão guardados num lugar específico, né? Eles muitas vezes entram em circulação e eles vão parar em órgãos que você tem uma suscetibilidade para adoecimento, e essa suscetibilidade é inerente a cada pessoa, né? Então, por isso que é muito normal, às vezes a gente vê numa família, todas as mulheres têm problema tiroidiano. Não é uma coisa que foi herdada exatamente. Às vezes a tua suscetibilidade daquele ser um órgão ou ser uma glândula frágil pode ser algo herdado, mas você só vai desenvolver aquilo se necessariamente você tiver um estilo de vida, né, onde você realmente, e Sara também aqui, um estilo de vida onde você realmente perceba que você tem muitos gatilhos na tua alimentação, no teu estilo de vida que possam causar problemas tiroidianos, né? Desses metais tóxicos, a gente pode falar principalmente do alumínio e do mercúrio como os principais agentes problemáticos aí da tireoide, que também são um dos dois principais metais tóxicos que a gente acaba encontrando nos nossos pacientes, né? Importante ter um mecanismo de detoxificação de fígado top, né? Porque é no fígado que a gente tem a conversão principal do T4 no T3. E aí eu preciso principalmente do T3, foi aquilo que eu falei para vocês. Detoxificação de fígado depende de uma série de coisas. A gente tem duas fases importantes de detoxificação. A gente precisa daquelas brássicas, a gente precisa de aminoácidos, a gente precisa de antioxidantes, a gente precisa ter uma alimentação limpa, feita de alimentos de verdade, não de produtos alimentícios cheios de aditivos químicos. A gente precisa fazer exercício para otimizar essa função hepática. É bom que a gente tenha bastante sudorese para isso também. E é um processo que pode ser estimulado com um tipo de dieta e com suplementos específicos, e depois de um tempo isso se tornar parte integrante da tua rotina de alimentação e você ter uma alimentação mais detoxificante do que... consegui voltar. Eu falei que é mais importante depois você manter isso na tua rotina de alimentação, e aí você vai tendo uma alimentação mais detoxificante do que intoxicante, né? Mais detox do que intox, que a gente costuma dizer. O que mais? A gente também tem que tomar cuidado com a tireoide, com disruptores de hormônio, né? Plastificantes, por exemplo. Todo mundo que fica aí aquecendo tudo no micro-ondas, botando tudo em embalagem plástica, plastificante, é bastante ruim para a tireoide, faz a tireoide funcionar pior do que poderia, né? E outro ponto importante, né? Sempre quando a gente está avaliando a tireoide, é importante avaliar a adrenal também, é uma glândula que se comunica muito com a tireoide, né? Através de uma conexão maior desse eixo que envolve essas duas glândulas. Muitas vezes essa fadiga, essa falta de energia, elas podem não estar relacionadas à tireoide propriamente, mas elas serem relacionadas a uma disfunção de adrenal. Então pesquisem também bastante adrenal, exame de saliva, de preferência para isso, né? Aquele cortisol no exame de sangue às 8 horas da manhã nem sempre é a melhor referência, porque ele vai ver o teu cortisol do dia e ele vai ver o teu cortisol não na forma livre, né? Na forma livre é o cortisol que está atuante, então é bom que a gente veja isso em diferentes momentos do dia. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Gente, eu esqueci de falar da tirosina também, que é um aminoácido importante. Lembra que eu falei que T3, T4, enfim, os hormônios tiroidianos são formados por aminoácido também, junto com iodo. E a tirosina é esse aminoácido. A gente já sabe que é super importante a gente falar da tirosina voltado para a produção de neurotransmissor, né? Porque a gente tem produção de dopamina, que é super importante também, e que vem derivado da tirosina e da fenilalanina, né? Então, no caso aí, a tirosina é importante a gente ter fontes, né? Apesar do trigo e da soja serem fontes de tirosina, não é importante, não é interessante que a gente procure ter tirosina por essas fontes, né? Até porque são as duas fontes que eu mais contraindiquei aqui no live de hoje.
Então, outras fontes têm amêndoa, banana, se você conseguir um salmão verdadeiro, né, aquele salmão de águas frias e profundas, enfim, abacate, semente de abóbora, a gente tem algumas outras fontes, tirosina ou tirosina na forma de suplemento, né, em cápsula, sachê, enfim, você pode, sempre o profissional, né, que está atendendo, ele pode escolher fazer uma suplementação com tudo isso que ajuda bastante na função tireoidiana, né? A Maria Auxiliadora está me perguntando sobre o chá verde, se dificulta o funcionamento tireoidiano, né? O chá verde, sim, ele pode atrapalhar no funcionamento da tireoide, interferindo também na questão aí do iodo, mas o chá preto também pode, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque na verdade eles vêm da mesma planta, só que com graus diferentes, né, de fermentação. Então, basicamente a gente está falando da Camellia sinensis, então tomar um pouco de cuidado, pessoas que têm hipotireoidismo ficarem tomando muito chá verde, né? Orelhos, acho que é isso. E se eu esqueci de alguma coisa? Então falamos dos metais, falamos do fígado, falamos da adrenal, falamos do chá verde, falamos do iodo, do selênio, da tirosina, dos exames. E é isso. O que vocês querem assistir no próximo live? Vamos lá, 3, 2, 1. Vamos ver se vem alguma dica aqui. A tireoide surgiu daqui na última vez, não foi? Faz um sobre fadiga adrenal e cortisol. O pessoal tá querendo que eu fale de hormônio, né? Nutricionista falando de hormônio. Vocês querem me pegar pelo pescoço. A lactose também interfere negativamente. A lactose não tem nada a ver com a tireoide. O que acontece? A lactose é um carboidrato, é o açúcar do leite e dos derivados de leite. Ele só age no intestino. A proteína do leite, sim, pode ter interferência na tireoide. Pode, assim como a proteína do ovo, a proteína do trigo, a proteína da soja, a proteína de vários alimentos, né? Estão perguntando aqui a vitamina B12, vitamina D, ferritina. Gente, não falei da vitamina D para tireoide. Olha que louca. Esquecer é super importante. Bom que alguém me querendo que eu falasse de vitamina D, lembrei, né? Vitamina D tem atividade anti-inflamatória, estimulante do sistema imunológico. É importantíssimo regular nível de vitamina D em quem tem tireoidite de Hashimoto, né? Ou qualquer tireoidite autoimune, né? Até mesmo hipertireoidismo. Então, para regular o sistema imunológico, vitamina D, em gota, tablete, o que for. Não recomendo vitamina D de suplementação nos alimentos, não, porque a fortificação dos alimentos é de vitamina D2 e não de vitamina D3. Querem que eu fale como diminuir sintomas de sonolência, cansaço, suplementação esportiva, jejum intermitente, compulsão alimentar. A Gisele está me perguntando, e quem não tem tireoide? Quem não tem tireoide? Peraí que tá vindo muitas perguntas, tô ficando perdida. Quem não tem tireoide tem que tomar remédio, não tem jeito. Mas, de qualquer forma, os nutrientes que eu estou indicando que são bons para tireoide, ferro, selênio, iodo, vitamina D, eles são importantes para outras glândulas, para outros órgãos. Então, não é por isso que você não vai priorizar ter esses componentes no seu cardápio ou na sua suplementação, né? Então, preste atenção em também ter esses componentes, né? Selênio antioxidante, protetor cardíaco, protetor cerebral, né? Vitamina D é importante para a função cognitiva, atividade de insulina, redução de síndrome metabólica. Então, a gente tem outros, né? Tem uma vida além da tireoide também. Deixa eu ver aqui mais. Quais alimentos não se pode consumir quando se utiliza o remédio para tireoide? Então, não tem contraindicação exatamente do que não consumir. Na verdade, quando você usa um remédio da tireoide, você está dando um hormônio externo. Então, você tem que preservar ou até tentar melhorar a função da tua glândula para que esse remédio não precise mais ser utilizado, né? Você só está precisando de remédio porque a tua função está diminuída. E a tua função está diminuída, eu estou colocando aqui vários gatilhos. Você pode estar todo intoxicado de metal, você pode estar comendo errado, você pode ter desbiose no intestino, você pode estar com o seu sistema imunológico, né, alterado. Então, tem vários motivos aqui. Tua adrenal pode estar insuficiente em termos de funcionamento. Então, tem 1000 motivos aqui
para de repente você tá precisando de remédio. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como diminuir essa medicação. Segundo, ninguém deve tomar outros medicamentos, suplemento, junto com o hormônio tiroidiano. Precisa necessariamente de 30, 40 minutos que você tome o remédio e depois você aguarde isso para poder comer, beber, começar o teu dia. Tem trabalhos que mostram que o consumo de fibra, consumo de café ou de alimentos antes de 30 a 40 minutos de jejum depois da tomada do medicamento pode diminuir 50% a dose do medicamento. Então, se você usa 50 microgramas, por exemplo, da medicação, você vai estar usando 25 e assim por diante, né? E já vi vários casos aqui de clientes nossos que quando a gente corrigiu isso, a gente já otimizou bastante a função tireoidiana, né? Sem que precisasse aumentar a dose do medicamento. Por favor, faça o próximo live sobre ganho de massa muscular, alimentação, suplementação, whey, proteína, glutamina, BCA, creatina, dieta hiperproteica. O pessoal quer o caminho das pedras, né? E Lugol, doutora, funciona mesmo? Fala da anemia, por favor, tem muita sonolência, o pessoal quer suplementação, diminuir o cansaço e sonolência para quem tem hipo. A soja é prejudicial à funcionalidade da tireoide, eu falei que sim. O que eu acho sobre o Lugol? O pessoal quer me botar na fogueira. O pessoal quer me botar na fogueira, não vai pôr não. Olha só, eu acho que suplementação de iodo, em muitos casos, precisa ser feita, né? A utilização do Lugol é justamente uma forma da gente ter duas fontes de iodo diferenciadas, né? Que pode ser utilizada tanto pela tireoide quanto por outros órgãos. Pode ser válida a utilização, né? Tem muita gente usando e tem muito benefício. Tem que só tomar cuidado com a reposição de iodo com insuficiência de selênio. Então, são dois nutrientes que andam pareados. Tem que ter um bom nível de selênio para otimizar a utilização do iodo e vice-versa. E cuidado com o Lugol também no hipo de Hashimoto, tá? Aqui estão pedindo adrenal, tenho adrenal insuficiente, suplemento com corticoide por indicação médica. Existe algum alimento que possa me ajudar com o cansaço e a fadiga? Bem vaga a sua pergunta, né, Daniele? Não sei se a tua dose de hidrocortisona está adequada, né? Não avalio isso. Não sei se teu cansaço vinha da adrenal. Eu não sei se você precisa usar hidrocortisona em outro horário do dia. Eu não sei se você tem hipotireoidismo associado. Tanta coisa pode roubar a energia da gente, né? Toxicidade interna, toxicidade das pessoas externas, né? Você sabe que tem muita gente que chupa, né? Energia, assim, aqui no pescoço, já direto, assim. Então, isso também tira muita energia da gente. Anemia no próximo, Júlia, que você quer ouvir? Ferro também tem uma relação importante com a tireoide. Pessoas anêmicas muitas vezes têm baixa função tireoidiana no exame de sangue. E aí é importante a gente avaliar, porque às vezes com suplementação do ferro a gente consegue reverter isso. Igualzinho o selênio, igualzinho o iodo, como eu estava falando, é a tirosina, né? Opção alimentar, suplemento para quem faz exercício para o próximo tema. Compulsão alimentar, todo mundo quer compulsão alimentar? Eu acho que vai ser compulsão alimentar. Sugiro diabetes, jejum intermitente. Vou pensar, gente. Talvez compulsão. Gostei do tema. Qual a quantidade de chá verde que eu recomendo diariamente? Chá verde não recomendo diariamente, não indico para todo mundo. Tem que ver caso a caso. Chá verde tem trabalho mostrando redução de testosterona. Chá verde tem efeito na tireoide. Chá verde tem efeito na anemia. É para cada um, né? Tem que ver cada um o que faz. E o hibisco, chá branco? Não, chá branco nem hibisco. Tem trabalho mostrando efeito na tireoide, que eu conheço. Querem que eu fale sobre exame de sangue? Exame de sangue para tireoide, né? Eu expliquei logo no início que não é a minha praia propriamente falar de hormônio, exame de sangue, né? Café interfere na absorção do medicamento? Interfere, diminui 50% a absorção do medicamento. Qual o filtro ideal? Pergunta difícil. Eu não posso indicar marca, né? Um filtro que te mostre um laudo que tenha uma boa capacidade de filtragem. Isso aqui é o principal, que mostra que tire metais tóxicos, de repente tem adição de algum componente de mineral na água, né?
Super fã, obrigada. Qual a dieta recomendada para quem tireoide total? Não entendi. Nutri muito top, super fã. E o café doutor interfere na função da tireoide? Não, o café propriamente na função da tireoide não, né? Mas o café pode diminuir a absorção de alguns minerais que interferem na tireoide. Então, cuidado só, não ser aquela pessoa que vive à base de café. Bom, já me chamaram para Itália, para Portugal. Tô gostando, tô esperando a passagem. Olha o glúten, tô sempre cansado, o que pode ser? Aí isso é muito vago. Mesmo tomando Levoide 100 pela manhã, eu continuo cansada e desanimada. Isso é normal? Karen. Pode ser, né? O teu cansaço pode ser de outros frutos. Primeiro, que a dose do remédio pode estar errada. Pode ser que você precise de mais T3 e o Levoide é só T4. Pode ser que te faltem nutrientes, pode ser que você tenha metais tóxicos, pode ser que a tua digestão não esteja boa, você não está absorvendo proteína suficiente, pode ser que a tua noite de sono não seja de um sono reparador, pode ser que a tua adrenal esteja prejudicada. Não sei, precisa de uma avaliação, comigo ou com qualquer outra pessoa, né? Já falando para quem tira tireoide total. Se puder falar um pouco sobre o Lugol, a gente já tentou falar. Não tenho mais a tireoide, faço complementação com T4, mais alguma sugestão? Já falei de várias. Querem um live sobre fadiga adrenal, meu cortisol está muito baixo, estou suplementando corticoide. Será que consigo resolver isso com a alimentação? Talvez. Gente, acho que é isso. Tem outras perguntas aqui, depois eu entro aí no Face e vou respondendo o que ficou faltando, tá bom? Agradeço vocês, um beijo, boa tarde para todo mundo. Desculpa se me estendi, mas é que o assunto é interessante, né? Beijão, até a próxima.